Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta terça-feira, daqui um pouquinho, questão de 30 minutos, bola rolando no Beira-Rio, pertinho daqui, rolando no Beira-Rio. E o Inter precisando reverter aí a derrota que teve no jogo de ida lá em Buenos Aires, diante do River Plate por 2-1. Ou seja, é o jogo do presente e do futuro do Internacional. Esse jogo, Beira-Rio lotado aí, o torcedor, evidentemente, né, será fundamental nessa ajuda ao time para passar para a próxima fase, as quartas de final da Libertadores da América. Bom, o Grêmio é mais uma semana intensa de treinamentos, né? E o Renato, depois da cobrança, no último domingo, na coletiva em relação aos jogadores que não tiveram empenho, não tiveram vontade, o Grêmio, né, que perdeu, caiu aí na tabela, foi para a sexta posição, embora por aproveitamento uma vitória faz que o Grêmio volte à vice-liderança. E terá o Fluminense, né? O Fluminense no próximo domingo jogando na Arena. O Internacional, claro, tem esse jogo daqui um pouco, né? E aí depois vai ver como é que se encaminha. Mas voltando ao Campeonato Brasileiro, o Inter no sábado vai ao Rio de Janeiro enfrentar nada mais nada menos que o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo. Mas a vida do Inter é daqui um pouquinho, jogo que inicia no Beira-Rio daqui a 30 minutos, e aí sim, repetindo, o Inter jogando o seu presente e o seu futuro. Nossos Dois Toques, você nos acompanha aqui pelos canais da Rede Sul de Televisão, 55.1 aberto e o 11, né, da Claro Net, que você tem aí também pelas redes sociais, pelas mídias sociais, você nos assiste em qualquer lugar do mundo onde você estiver. Tem o Facebook da Rede Sul e também tem o YouTube da Overgor. Então é bom que você vá lá, curta, compartilhe, assista a hora que der, ao vivo, depois como ficar melhor para você. Tem aí também, estamos por diversas cidades do Rio Grande do Sul e pelo Brasil afora, pela Adesso TV de Garibaldi, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, a nossa Serra Gaúcha. E a Adesso TV está na TV a cabo e nas plataformas de streaming. Daí diversas operadoras, né? Na Amigo TV em 134 cidades do Rio Grande do Sul, na Guigo TV de São Paulo, canal 914, na Domus TV Oeste do Paraná, canal 117, da CDN TV para todo o Brasil, pelo canal 813, pelas plataformas da Box Play Brasil, canal 25, pela Soul TV, canal 70, e estamos também na TV Mais, canal 46, aí através da operadora Tubarão, né? E cidades Porto Alegre, Grande Porto Alegre, como Canoas, Charqueadas, Arroio dos Ratos, Minas do Leão, Butiá, Pantano Grande, Rio Pardo, Encruzilhada do Sul, e nas cidades de Canoas, Esteio, Sapucaí do Sul e São Leopoldo, a TV Mais, canal 46, também pelo sinal da Claro Net. Nosso Dois Toques para Simir, Sindicato das Máquinas Agrícolas, Inovação é a nossa área. Masal, 70 anos, nossa força e tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, essa instituição genuinamente gaúcha que nos orgulha a todos nós, né? Completados aí no mês de maio, 110 anos. Então, o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. O Senai sempre lhe proporcionando aí, porque quem faz curso técnico faz Senai. Então, acesse senai.rs.org.br e confira os cursos disponíveis na sua região. Quem faz curso técnico faz Senai. Acesse senai.rs.org.br, confira os cursos disponíveis e matricule-se já. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da Ciência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial, o Pilar de São José, que está na briga aí para ficar entre os 8, né? E aí ontem, jogando lá em João Pessoa, para que fiquem entre os 8, e aí os 8 classificados da próxima fase da Série C estarão divididos em 2 grupos de 4, campeão e vice na Série B do Campeonato Brasileiro. Falando em Série B, né, o Juventude desperdiçou a oportunidade ontem, né? Perdeu por 2-0 no Alfredo Jacon. Se tivesse ganho, estaria entre os 4 aí primeiros da Série B e buscando vaga aí para a Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, agora tudo é decisão. O Beira-Rio lotado já, vibrando muito com esse jogo que rola daqui um pouquinho. Lá no Beira-Rio, o Inter, né, precisando vencer e reverter a derrota, né, o resultado adverso que teve no jogo de ida na terça-feira passada, né, lá em Buenos Aires, Monumental de Núñez, diante do River Plate. Comigo, para a gente projetar esse jogo aí, que bola rolando daqui um pouquinho, e falar do Grêmio também, o
ele, o verdadeiro Santaninha, Jorge Santana, filho nada mais nada menos que o grande saudoso Paulo Santana. O polêmico e reverente Ângelo Garbaschi, ele aqui, coração disparando a 1000 já. Olha ali, ó, tá nervoso, tá? Olha aqui, ó, temos que fazer o programa, vamos fazer, mas saímos daqui e vamos direto lá pro Beira-Rio. Tomara que, né, quando a gente chegar lá, o Inter já esteja com resultado positivo. Tá batendo forte esse coração aí, porque o Inter joga hoje, daqui um pouquinho, o presente e o futuro, Alaor. Não, você acha meu nome ainda na apresentação? Alaor veríssimo. Estamos saindo daqui, trocamos fardamento e vamos lá tocar 3-0. Ah, não, porque tu não vai de azul, tu tá com camisa por baixo, hein? Cada situação é um fardamento. Tá com uma camisa branca do Inter. Não, é todo vermelho e branco. Daqui a pouquinho estamos indo pra lá e é 3-0, tranquilidade. Como é que é? 3-0. Amor, então tu vai... Eu também vou de vermelho e branco. Eu também vou de vermelho e branco. Eu também vou. Eu até tenho que perguntar pro Santaninha, final de semana, como é que foi o placar lá no Rio? Lá, Depois nós vamos falar. Gol do Luiz Vitor, Depois não. nós falamos, na parte do Grêmio nós falamos. Vamos falar desse Internacional, porque 3-0. esse jogo Daqui é um pouquinho importante. começa. Esse jogo é importante. E vou dar o tempo. Primeiro gol aos 16 minutos. Por isso que eu te dei essa colocação, porque o Inter joga o seu presente e seu futuro. Então, né, mudou técnico, vieram reforços, né, a direção toda apostando nesse jogo. Né? É um jogo que, olha, não tenha O dúvida. condicionamento físico está bom. Pois é, só que o Internacional vai ter que fazer o que não tem feito. E o Garbaschi até ontem ele veio com uma estatística, né? O Internacional toma gol em tudo que é jogo. Todos os jogos. Então, esse 3-0 aí é meio complicado, porque o Inter vai ser um time propositivo pela escalação e pela maneira que joga o Cudê, ou seja, o Inter precisa vencer, vai ser empurrado pela torcida, né? E isso é bom até, porque o River Plate, a gente sabe, desde a outra vez, informações dos companheiros lá de Buenos Aires, que o River se perturba quando ele é atacado, quando ele é pressionado, marcação alta. Ele passa por cima o rodo quando é um time que se encolhe, que não vai ser, né? O Internacional não vai jogar dessa maneira. O Internacional vai jogar porque se precisa marcar gol. O Internacional vai ser empurrado pela torcida. Então, evidentemente, que a iniciativa do jogo, a proposta vai ser do Internacional. E é isso que perturba o River. Agora, é aquela história, a maneira que o D te dá o contra-ataque. Deixa eu dizer uma coisa, é o seguinte, eu sou, por natureza, um cara muito positivo na minha vida profissional e na minha vida particular. Mas hoje eu vou apresentar um ponto de vista negativo para a torcida do Internacional. Que novidade. Um ponto de vista negativo para a torcida do Internacional. Vamos adiante. O Internacional foi eliminado em decisão no Campeonato Gaúcho para o Caxias, em penalidades máximas. Na final do Gauchão? Não chegou à final. Não chegou. O Internacional foi eliminado numa fase anterior, não foi adiante, na Copa do Brasil, pelo América de Minas, que agora, esta semana, agora no fim de semana, demitiu o treinador. Vê que time é esse América de Minas. O Internacional, nas últimas 3 partidas, em cada uma delas, levou 2 gols. E o Internacional treme nas decisões quando são para serem decididas por penalidade máxima. Então, antes da partida de hoje, eu estou me definindo. O River vai desclassificar o Internacional. Bom, isso aí tu tem 50% de chance de acerto e 50% de erro. O torcedor colorado eu sempre digo, olha, isso é um bom sinal, porque ele erra sempre. Quando ele dá esse palpite, ele erra. Ele disse que o Inter lá ia tomar 3-0, que vinha desclassificado, né? Já tinha dito que o Palmeiras era campeão da Copa do Brasil, né? Então, isso é um alento para o torcedor colorado, viu, Laura? É um alento para o torcedor colorado. Agora, Eu fico mais tranquilo. Agora, a grande questão é essa, né? Isso tu tem razão. O Internacional, nas decisões de penalidade máxima, não foi só esse ano. Era outro time. Ele passou pelo na primeira fase, na Copa do Brasil, pelo CSA. Aí foi a única vez. Perdeu aqui, né? Depois perdeu pro Caxias, o ano passado também, perdeu as decisões de penalidade máxima internacional. Então, isso é um fator emocional que o Inter não pode deixar e não pode levar para a decisão. Não pode levar gol hoje. Não pode levar. Não, pode levar. Porque aí vai ter que fazer 2. Não, tudo bem. Fazer 3 daí. Não, para ganhar.
Não. Porque não. se fizer 2, vai para os pênaltis, está perdido. Se for 2-1, se for 3-2, diferença mínima, vai para as penalidades máximas. O Inter, para classificar, tem que ir lá fazer uma vantagem de 2 gols para não levar para as penalidades máximas. Mas é isso que preocupa. O Internacional vai agredir, né? E os argentinos têm essa característica, né? Eles gostam exatamente disso. Ou seja, fazer no primeiro jogo a vantagem e catimbar e administrar, esculhambar no jogo da volta. Então o Internacional também vai ter que tipo de preocupação. Porque o aspecto emocional, o nervosismo, vai ser todo internacional. Falando em aspecto emocional e nervosismo, eu queria referir aqui que o Inter hoje entra em campo em crise no vestiário. Completo descontrole emocional no último jogo contra o Corinthians, jogadores brigando entre si. É verdade, também tem isso. Jogador brigando com o dirigente. Tem toda a razão. Né? Notas oficiais, palavras ao vento. Tu também tem razão. Eu sim. não sei como é que está o vestiário do Inter, meu amigo. Um vestiário com vergonha na cara. Ah. Não é um vestiário de anjinho. Eu não sei, não. Dar porrada é fundamental. Essa questão, a gente discutiu bastante isso, as consequências, elas terão. Foi tudo panos quentes, foi colocado panos em cima. Ontem o Magrão veio da nota, domingo à noite, ontem, que estava tudo resolvido, que a culpa foi dele. Não, mas estava evidente que sim. Né? Nós discutimos bastante, mostramos essas imagens todas ontem, né? Ou seja, o Ener, a cobrança de jogador ela é perfeitamente natural. Até tenho dito, né? O Internacional não tem líder, não tem cobrança, bem. Né? Agora, essa crítica aqui é pontual. O Inter é um time de anjinho, agora não é mais. Agora, foi por uma explicação, era uma versão, outra versão. Agora, o que não justifica, e vamos dizer que o Ener Valencia tem razão, tá? Vamos lá. Agora, o que não justifica é tu publicamente, e nem internamente, tu empurrar o teu chefe. Né? Então, essa nota do Magrão, evidentemente que estão pensando no clube. Né? É uma decisão, e isso vai ser amenizado, se passar, daqui um pouco, ok, tudo bem. Agora, se não passar, Lauro, vai voltar tudo à tona e as coisas vão ter consequências mais graves. Porque o Inter aí, se não passar, o Internacional fez tudo para passar. Mudou técnico, trouxe jogadores, né? Mudou um momento que hoje, na minha opinião, não devia ter mudado, não era o momento para mudar. Então, as consequências, se não passar, olha, elas são terríveis. Vai passar. Bom, aí, tudo bem, esse é uma vontade, é um desejo, eu também quero. Como eu quero que o Grêmio passe pelo Flamengo, na Copa do Brasil. Aí não existe. Agora, a realidade é uma, o Garbassi tem razão, e não é nem, já era com o Mano, o Inter sofre gol em todas as partidas, em todas. Bola aérea no Internacional, então é um pavor. Né? Principalmente no segundo tempo, vem no campeonato. Na realidade, o Internacional vem de 3, né? 2 derrotas consecutivas, sabe que são competições diferentes, né? Foi lá para o Cuiabá, dentro do Beira-Rio, foi depois para esse River lá em Buenos Aires e depois no sábado o empate com o Corinthians. Só que tem um detalhe, são competições diferentes. Esse é um jogo que a motivação, olha, ela supera o teto, né? A motivação que tem exatamente para isso é um jogo decisivo. Casa lotado, Beira-Rio lotado, como está agora, o torcedor empurrando. Agora, a tua margem de erro é 0, meu amigo. Né? Porque já está a escalação, vai jogar para frente, vai buscar a vitória, e não pode ser diferente, né? O Internacional não pode se posicionar diferente. Agora, pensando em fazer 2 gols, primeiro, tu tem que pensar em fazer 1. Para te ter a classificação direta. Primeiro, e também é sempre aquele resultado. Pô, tu está ganhando de 2-0, meu amigo. Aí a pressão vem toda por cima do River. Aí a pressão começa a ser toda do River. E aí se tomar um gol, né, vai para os pênaltis. Tu quer fazer o terceiro? Né, aí toma o segundo. Então, olha, é um jogo extremamente complicado. E o que me preocupa é isso. É o fato dos argentinos jogarem exatamente nas condições que eles adoram. Né? Faz o score no primeiro em casa e no segundo vem para esculhambar e administrar. A minha maior... Agora, a palavra fundamental do senhor vai ter paciência. Paciência. Eu não vou ser longo, bem curtíssimo, e tu vai concordar comigo ou não, Veríssimo. A minha grande preocupação nesse jogo de logo mais é que nas últimas 3 partidas o Internacional levou 2 gols em cada partida. Garbaschi, mas vamos lá. Em cada uma. Então a defesa é furo. Tu já disse, Garbaschi. Mas essa questão é outro jogo.
É outra motivação. Mas a defesa é a mesma. Não, mas é outro É a campeonato, mesma. Garbassi. Mas a defesa é a mesma. Um dos jogos que ele está se referindo é Libertadores, Cadu. Levou 2 Levou 2. do River. Não Então, é o... tu tá dizendo aí que é outro jogo, outro campeonato? Não. Cada jogo também, leva 2. Também na Libertadores Tudo ele bem, levou 2. mas aí tu tá jogando fora de casa, um time que... E foi aquela loucura toda, né? Ou seja, aí pela necessidade... Erros do Cudê também, foi erros do Cudê, que tinha jogadores com melhores condições para botar, botou Companheiro na ponta direita. Ele não conhecia. Não conhecia. Então, não, é pior ainda, ele não conhece e vai botar o jogador na ponta direita? Exatamente, Isso? mas agora Não. ele já sanou isso, já conhece o grupo agora. Agora tu tinha jogadores lá, tinha um Maurício à disposição, tive o Pedro Henrique, ele botou no último minuto, os últimos minutos. Né? Então, para um pouquinho. Passou a derrota passou pelo treinador, sim. Mas agora Na terça-feira passada. Já corrigiu contra o Não, eu Corinthians. não vi. Ele tem deixado a desejar. Depois de tudo isso, eu sei que tu gritou, ele errou, a torcida pode ser otimista e tal. Eu tenho todos os argumentos para dizer que não pode ser otimista. Com tudo isso que nós vimos, uma defesa que nos 3 últimos jogos leva 2 gols. O time está com 7 jogos sem vitória. É que pode querer? É outro jogo, Garbassi, é outro jogo campeonato. Tu não vai jogar. Esse jogo é uma decisão. Não é jogo que tu olha retrospecto, Garbassi. Tu não olha retrospecto nesse jogo. Aí não entra em campo, então. Eu vou mais longe que o Garbassi. Estou me repetindo, desculpa, mas é necessário. O Inter não teve desempenho o ano inteiro, Garbassi. O ano inteiro ele não teve uma fase boa, uma sequência de 2, 3 jogos boa, o Inter não teve. Pela lógica, se futebol tivesse lógica, o Inter não passaria. Mas como a decisão é num jogo só... Trocou o treinador e continua levando o jogo. Pode ser que não vença o melhor. Pode ser que não vença o melhor. Não, vamos lá. Se nós analisarmos friamente, o que é? O River é o favorito. O River era o favorito antes. E o River continua sendo favorito. Muito favorito. Não, mas isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer Confirmou nada. lá O favoritismo, ele acaba quando a bola rola. Quando a bola rola, acaba o favoritismo. O River joga por 3 resultados. Ele joga por um empate, ele joga por uma vitória e ele joga também por uma derrota só de 1 gol. Sabe por quê? Aí vai para os pênaltis. E todo mundo sabe que contra os pênaltis, o Internacional se borra. O retrospecto... Garbassi... Ele joga com 3 possibilidades. Garbassi, se for para decisão para os pênaltis, o retrospecto internacional é ruim, mas não significa que daqui a um pouco não mude as coisas. Não são os mesmos. Primeiro, hoje tu tem o Inter foi buscar um goleiro exatamente pegador de pênalti. Ele foi buscar um goleiro pegador de pênalti. Né? Então... Não pegou. E outros jogadores estão aí. Não pegou. Cara, ele não pega. Garbassi não é pega ele todos, teria Garbassi. a primeira chance de pegar. Para. Que isso? É o profeta do inferno. Não. É o profeta do inferno. Não, eu sou realista. Não, profeta do inferno. O que me marcou no primeiro jogo foi a vontade de ganhar do River, que foi, principalmente no segundo tempo, infinitamente superior à do Internacional. Eram 11 Kahnemans contra o Inter, mordendo, apertando, marcando, correndo, correria doida, ritmo frenético. O que tu acha que o Inter vai fazer? tem que fazer isso se quiser ganhar. Mas é isso que sim. Se não fizer isso contra o River, não leva. Mas vem cá, o cenário é esse. Tu precisa do resultado. A torcida, Beira-Rio lotado como já está, empurrado pela torcida. Não dá para fazer ainda porque não tem esse preparo físico. Começou o preparo há pouco tempo. Não, Garbassi. O River está com preparo físico. Não, começou há pouco. Garbassi, Quando não começou, Cadu? Garbassi, não foi preparo físico. Aí, era natural. E ele está bem de preparo? Mas vem cá, mano. Mas demitiu o preparador e trouxe um novo. Garbassi que já passou, não volta. Já passou. Mas o Internacional sentiu fisicamente o preparo físico no jogo? Tem sentido. Não. Foi empurrado. Empurrado. Como o Santaninha diz, 90 mil pessoas, um estádio lotado. Tu quer que o quê? Que o River ficasse olhando o Internacional jogar com 90. É hoje a mesma coisa. O Internacional não tem força, ele leva gol nos últimos minutos dos jogos. Em todos os jogos acontece isso. Olha aqui, ó. Eu já disse aqui nesse programa. Eu já disse nesse programa. Nós vamos desculpar o Alaor, que ele tá quietinho hoje, porque ele tá tenso, ele tá nervoso. Eu já disse. Ele tá louco pra ir pro Beira-Rio. É o profeta do inferno, não tem cabimento. E me dá tranquilidade. O Garbassi que diz que é ruim é porque é bom. Se eu sou treinador
do Tocantins Tu não Futebol. és. Se eu sou treinador do Tocantins Tu não Futebol és. Clube, eu dou a seguinte orientação: vamos dar chuveirinho 90 minutos para a área do Inter. Um gol vai sair. Ainda bem que tu não és treinador. Claro. Tu és profeta do Os gols inferno. do River Os foram, gols do River não foram, foram. Foram não pelo, foram. pelo Não chão. foram. Foram pelo chão. Foram. O Wanderson perdeu uma bola lá na frente, deu gol, e a outra depois no meio-campo também. Não teve nada de bola aérea. Nada de bola que o aérea. Wanderson perdeu foram 3 toques. 3 toques, ele estava lá na O frente. que o Internacional, mas aí é natural, o que cuidar, aconteceu é um time naquele bom. primeiro jogo, o Internacional não conseguia passar o meio-campo, não conseguia tocar todos os espaços, porque a pressão era intensa. E se presume que o Internacional vai fazer aqui o que o River fez. E foi um primeiro tempo parelho. O Internacional conseguiu aquele gol no final. Claro que um gol muda tudo. Faz um gol no início do jogo, as circunstâncias, as características mudam completamente. Tu toma, bom, aí sim, aí Concordo pior. com o Garbaschi que no segundo tempo o Inter acaba a pilha. Ah, mas o Inter, tem, Não, o Inter mas mata o jogo no não primeiro acabou, ela não foi isso, não acabou. Foi que o River, pressionado pela torcida, pela característica, pela necessidade, jogando em casa, empurrou. Às vezes não é empurrar. O teu time é empurrado. Não é que tu vá, que tu recue. Não, foi empurrado. Eu ouvi E uma por coisa. outra, tem algum decreto que o Inter não possa matar o jogo no primeiro tempo? Eu ouvi uma coisa importante do Veríssimo agora. O Inter vai matar no primeiro tempo. Muito bom. Se o Inter não matar no primeiro tempo, está morto. Mata no primeiro No tempo. segundo tempo ele morre. O River não é um Garbassi, time... não está sendo assim, River- Garbassi. o River- Tu está te agarrando uma coisa. não confio. Claro que o preparo físico do Internacional não é 100%, mas não é mais aquele... Se tu viu os últimos jogos, não foi por questão O de do preparo. River é muito melhor. Porque no segundo tempo o River Não, amassou. Mas isso Amassou. Não, mas não por causa do Mas preparo. não por não por causa do preparação preparo. física, Garbassi. Pelo quê? Foi por imposição. Pô, mas os caras corriam feito louco, Mas cara. vem cá, pelo amor de... E o Quantos Inter anos tu corria. vive futebol? O Inter corria feito louco, só que não teve Quantos segurança. anos tu vive futebol? Um jogador que nem hoje, nas características, estádio lotado, o time é empurrado pelo torcedor. Embora o torcedor não ganhe jogo, mas é empurrado pelo torcedor. E como é que o time não é empurrado do Inter contra o Cuiabá? Não é empurrado contra o Corinthians? Vem cá, o time vem não é cá, empurrado pelo quantos torcedor? O Inter não tá jogando o Campeonato Vem Brasileiro, cá, velho. quantos anos? Não, Para aí, não tá. Garbassi. Então nem vão mais no estádio no Campeonato Garbassi, Brasileiro. Não vai? Claro. Quantos anos tu tem de futebol? Vamos lá, nós vamos falar do Grêmio depois. O quê? A mesma coisa o Grêmio, com o Vasco entrou. Para aí, Cadu, não tem defesa. O time do Internacional é um time medíocre como a direção. Só isso. Já misturou tudo. Mas hoje tu tá perfeito, Garbassi. Não preciso nem falar mais nada. Mas é evidente que os dois times numa condição ruim, tanto o Grêmio quanto o Eu Internacional. estou falando Não calma. põe o Grêmio. O Grêmio é no segundo tempo e olhe lá desse programa. E olhe lá. Eu prefiro falar só do Inter O Espírito hoje. Soares vai meter um abandono. Não Bom, vou mais vamos ver, jogar nesse time aqui. vamos ver o que o Internacional consegue hoje, daqui um pouquinho, né? Jogadores já um pouco já no gramado, Estão torcida, perfelados já, daqui a né? pouquinho. E para que o Internacional consiga reverter. Porque, E vai matar no primeiro porque, tempo. não sei se vai matar. O Internacional é importante, o futebol é 90 minutos, não é, não Agora, é 45. contra a minha Agora, vontade, eu vou te pedir um favor. Não estarei aqui amanhã. Contra a minha vontade, vou deixar bem claro o seguinte: contra a minha vontade, tu não vai berrar o errou. bom, tá bom. Contra a Então minha faz o vontade. seguinte, então tu vem, Mas tá bom? diz ao programa. Então tu vem. Se tu errar, tu vem pra explicar. Eu venho Se tu dizer, vem pra- eu não me encolho se tu nunca. errar, É. tu vem pra explicar, Sim, então. eu Aí, não. Errou! Eu tenho 99% de Errou, possibilidade de acertar. Não, Errou, senhor. de novo. Não, senhor. Quero te ver quarta-feira aqui. Então tá Não, aqui. senhor. Amanhã tu tá aqui. Estarei tu amanhã errou. E aí tu vai dizer, errei. Que eu sou Olha aqui. pateta, errei. Agora, se eu acertar, eles vão achar uma porção de desculpa. Como Ih, sempre. vai acertar o Entendeu? quê? Eu nunca... Torcedor tenho razão. colorado. Não vai acertar nunca. Torcedor colorado, fique tranquilo, porque ele erra sempre. Olha, Errei. o que você não erra, tudo que você precisa em termos de imóveis, você tem aí na Central de Imóveis, né? Você quer comprar, você quer vender, você quer alocar, o que você precisa, seu condomínio para ser administrado por quem? Então você tem tudo que a assessoria que você precisa exatamente para isso, né? Com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar a assessoria que você precisa em termos de imóveis. Então aí os contatos, telefone convencional, o celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, né? Na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe. Olha só,
todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, resolva no SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Por que 24 horas? Porque os imprevistos não agindo. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, seja a hora que for, você tem a quem recorrer. SOS Telhado, também para lavagem, limpeza, prestação de lajes, de pisos, atende todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí, 51, código de área 992-6227. 999-626227, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Revisão do seu carro, aí na Casa Pneus, 60 anos de qualidade, é o local para você fazer revisão do seu carro. Tem tudo, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios e aquela promoção permanente, que é exatamente para a troca de pneus. Feirão de Pneus, Avenida Ceará, 1055. Está aí o telefone, caso você queira agendar sua ida até a Casa dos Pneus. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, logo, dando sequência ao nosso Dois Toques e falando do Grêmio, né? O Grêmio que vem, olha aí, também, o Renato já disse, faltou empenho, o Grêmio também, deixando a tática, técnica e fisicamente nesses últimos jogos. Voltamos logo, logo. Igualzinho ao pai. Fila no pedágio. Não acredito. Não acredito eu que você ainda para em pedágio. Esperar o quê, né? De quem ainda usa isso. Com a tag Banrisul, você passa sem filas, paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar mensalidade grátis. Peça sua tag pelo app Banrisul. Pronto! Acabei de pedir pelo app. Bye, bye, filas. E tchauzinho pra você também. Tag Banrisul. Quem tem, passa bem. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editores. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51
30947549 ou acesse www.grupocpl.com.br. Tá escutando o barulho do motor? Zero ruído, zero emissão de poluentes e zero consumo. Estamos só no motor elétrico, no Niro. O motor a combustão só entra para apoiar ou para impulsionar o motor elétrico. Muito mais economia no irmão mais novo da Sportage. É na Kia Sun Motors, na Avenida Ipiranga 8113 e na Avenida Ceará 370. Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta terça-feira, dia de decisão para o Inter, né? Aí, valendo vaga nas quartas de final da Libertadores da América, precisando reverter aí, né, o primeiro jogo de ida, né, onde o Inter acabou perdendo por 2-1. Bom, nosso Dois Toques de hoje com o Lauro Veríssimo, com o Ângelo Garbaschi e Jorge Santana, o verdadeiro Santaninha. Nosso Dois Toques para Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva, né? E tá aí o site, o telefone, se caso você queira agendar, isso aí é uma das lojas da Baidob. Na Benjamin, esquina com a São Pedro, da rua São Luís, 323, onde ficam as lojas da Baidob. Olha, o seu carro tá aquela batidinha chata na porta, para-lama, para-choque, então resolva aí, martelinho de ouro, Euclides da Cunha, 309, tá aí o telefone, só você ligar, fale com o Marcelinho para agendar e deixar o seu carro zerado lá no Martelinho de Ouro. Para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, aí é lavagem 5 estrelas. O próprio nome já diz, 5 estrelas. Aquele atendimento VIP lá aqui do Marcelo, do Alex, deixa seu carro, espera, como você quiser, né? E é diário, tem tempo durante a semana, pode ser sábado, domingo, feriado, mais de 40 anos da lavagem 5 estrelas. Está aí o telefone, um ponto tradicional em Porto Alegre, aqui na Avenida Nilópolis, em Porto Alegre. Olha só, uma das casas conhecidas não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É isso aí, é o Gruta Azul Clube, uma casa que Porto Alegre tem de melhor da noite, né? Um ambiente com requinte, luxo, prazer, restaurante internacional. O melhor da noite passa pelo Gruta Azul Clube com noites inesquecíveis. Shows espetaculares, sorteios, surpresas, está aí o telefone e o endereço essa casa que é conhecida não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é o Gruta Azul Clube. Sempre gosto de fazer essa referência quando o Santaninha está aqui conosco, porque foi levado pelas mãos do pai, o Paulo Santana, em 2 grandes momentos. Um do garotinho, menininho, né? Foi levado ao Olímpico, Estádio Olímpico, grande, saudoso Estádio Olímpico, hein? Nossa! E depois, aos 18 anos, pelas mãos do pai Paulo Santana, quando fez 18 no Gruta Azul. Hein? Muitas glórias no Olímpico e no Gruta Azul. É verdade. Aquela agulha que o Santaninha pegou até hoje é bonitona. Olha só. Bom,
Falando em glórias, o Santaninha, o que está acontecendo com o Grêmio? Opa. Não combinou. Não vai falar do time dele, né? Sim. Não, glórias não, né? Ué, porque está no momento que não está bem, vai deixar de ter as glórias que teve. A estátua está enlouquecida, que os caras não querem jogar, que tiraram o pé. Está uma crise lá, uma crise infernal. O Alaor ficou quieto. A não lanterna, pode... a lanterna, aquela escuridão, Eu não estou entendendo. E aquela lanterna lá no fundinho, agora vai. Não estou entendendo, na parte do Inter Quando ficou é que o quietinho, Luizito Soares fez o último não gol? falou e agora você Eu estou nervoso. Agora indo pro Beira-Rio, eu estou nervoso. Quando é que o Luizito Soares fez o último gol? Alguém sabe dizer? Ele vai embora, ele errou de time, ele queria um time grande. Veio pra cá pro Tricolor, tá errado, ele queria ir pro Inter. Agora ele vai pro Inter de Miami e já disse que não faz mais gol no... Mas por que puxou o assunto do Luizito? É uma obsessão do Alaor e o Luizito, desde que o Luizito chegou. Os colorados não perdoam a contratação do Luizito. Não vai mais botar ele pra jogar. Os colorados não perdoam. A Hebe já me falou que não vai botar mais ele pra jogar. Do Luizito jamais perdoarão. A gente não pode seguir falando do Inter, porque o que eu vou te dizer do meu Grêmio? Mas nós temos que analisar. O Grêmio caiu de produção. Isso aí, o próprio Renato. Olha, o próprio Renato, não é ninguém. O próprio Renato após o jogo. Jogadores que não. E agora que o grupo está inchado, bom, se não for assim, sai. Né? O Grêmio não teve o empenho, não teve vontade. Isso não foi só nesse jogo, não. De domingo, não. Não foi só nesse jogo. As coisas pioraram porque perdeu para o Vasco, que não tinha ganho, não fazia gol e não tinha ganho. Um estádio, né, interditado, vazio, sem torcida. Mas o Grêmio está vindo assim, olha, desde aquela vitória contra o Atlético venceu, o Grêmio venceu o Atlético, mas o desempenho foi ruim. E depois todos os jogos têm sido assim. O Grêmio caiu, sim. O Grêmio caiu de produção. Caiu na tabela, embora, caiu para sexto na tabela, mas por aproveitamento, uma vitória nesse jogo que será contra o Corinthians, né? Deixa o Grêmio na vice-liderança. Mas o Renato está preocupado com isso, Santaninha? Como é que não dá para botar panos quentes em cima disso? Se o próprio Renato reclamou... O Luizito vai embora, o capitão vai embora... Não, isso não vai embora, não vai. Vai ter um abandono no geral. Não, isso só vai no final do ano, já está acertado. Mas não vai jogar mais. Não joga faz tempo, né? Não tá o Grêmio... Isso sim, a cabeça do Bitelo... Está a cabeça na negociação, na venda. O Luizito não. Acho que o Luizito tem que ser cobrado, sim. Acho que o Luizito... Quem é que vai cobrar dele? Mas os jogadores do Grêmio ainda não estão se estapeando em público. Não, mas tudo bem. Ainda não chegaram nesse nível. O Santaninha acho que tem que ter essa preocupação. O Grêmio não está proibido de perder por Lanterna. O que não pode... é perder sem vontade de jogar, sem vontade de ganhar. É o que o Renato disse na entrevista. Todo mundo aqui ganha em dia e ganha bem. Eu cobro deles, entrega nos 90 minutos. Quem não está entregando vai para o banco. O Renato demonstrou indignação, gostei demais disso no Renato. Não passou pano. Como assim? Jogar sem vontade porque é contra o Lanterna? E o Lanterna jogando Copa do Mundo contra o Grêmio? Vamos lá. Ontem até a gente discutiu isso aqui. Quanto a essa cobrança, eu acho que o Renato fez, eu acho que o seu Garbasco, o seu Napoleão ontem, esculhambaram, jogaram para cima. Né? Eu acho que ele tem, porque ele disse isso aí na coletiva. Eu falei no vestiário e cobrei no vestiário. Então ele veio e fez essa colocação. Agora... que o Renato também tem culpa, não vamos botar panos quentes nessa linha. O Renato tem culpa, sim. Olha, escalar o Natan, à vontade. Mas quem é que tem? Mexendo errado no time. Não, para um pouquinho. Quem é que tem? Ele também tem culpa. Quem é que tem no Natan? Para ajudar o meio de campo. E fez boas partidas, tem força. É tudo farinha do mesmo saco. O Grêmio não tem elenco. Não, para um pouquinho. Agora ele disse na coletiva, o Grêmio está inchado. Evidente. O Grêmio está inchado. Ele disse. Tá sobrando. Os caras chegaram agora, o guri esse que entrou, o Lucas, não sei o quê, não jogou nada, chegou agora. Mas o Renato tem culpa, todo mundo tem culpa, né? Todo mundo tem culpa. Os episódios com o Luizito Soares... tiveram efeito sobre o Grêmio, né? O Bitelo está com a cabeça no exterior, o Renato está tendo que administrar várias coisas, né? Não pode desandar essa maionese aí.
Né? O trem não pode descarrilar muito, os que estão na frente não podem abrir muita vantagem. Senão o Grêmio perde de ir para a Libertadores, que é a meta original e oficial o Grêmio dele. caiu na realidade. Não, o Grêmio, claro, teve a possibilidade ali, chegou, embora o Grêmio, repito, pelo aproveitamento é o vice-líder. Né? Mas a realidade é essa, é briga pela Libertadores, que foi dito lá atrás. Quer dizer, né? Então agora, o Grêmio chegou ali. Tá... Bom, aí pensando em título, e o Renato perguntou isso, não, evidente, o Grêmio sempre pensa em título, pela grandeza, né? Mas eu não critiquei. Olha, aí eu criticaram porque ele botou o Lucas Vezzosi até não. Ele é um jogador que ele entrou ali, é um jogador que chegou, é um jogador que quebra as linhas como ele precisa, né? É um jogador de drible, é um jogador... e tinha treinado, já treinado... Eu acho que está certo. Agora, Eu acho que passa pela ausência do Kahneman, passa pela cabeça do Bitelo, passa pelo mau desempenho do Ferreira, sabe? Eu acho que são coisas pontuais que estão levando o coletivo à breca, meu amigo. O que surpreende é ele botar o Gustavinho. Aí ele disse, mas o Gustavinho não jogava não sei quantas partidas, mas estava no banco, podia ser utilizado. Aí foi o que ele deu aquela explicação. Aquele gol fazia de olho fechado, aquele gol do Gustavinho. Mas o Gustavinho, pô, ele não foi a solução nem na Chapecoense. Não, né? o Gustavinho não, né? Mas aí são esses erros. E ele mudou, ele tinha jogado com 3 zagueiros, voltou, jogou com 2 zagueiros contra o Vasco. Eu disse no programa de ontem, e vou repetir, porque tu não estava presente, eu vou repetir para ti. Eu quero te dizer o seguinte, nos 7 últimos jogos, o Grêmio teve 1 vitória. E vamos dizer bem que o Grêmio não tem jogado bem nas últimas partidas. E não vão dizer, é o Bitelo não sei o quê, é aquele, é o Natan. Pô, mas em 7 jogos o Grêmio não jogou, não é a responsabilidade do fulano ou do Beltrano que não está empenhando. Se o time não está desempenhando, a culpa é do treinador. Tu tem que ser realista. Apesar de tu morrer de amores pelo Renato, não adianta. Não, já disse que a culpa também é do Renato, mas que o Bitelo parou de jogar de uns 5 jogos para cá, isso aí é inegável, o Garbassi. Ele parou de jogar. Então tira. Ele mesmo já disse isso, porque ele está focado numa venda, né? O próprio Renato, apesar da cobrança. Não, mas aí agora eu brinco, mas agora falando sério. Esse rapaz, o Bitelo, já está com a cabeça fora do Grêmio. O Ferreirinha... Lá atrás eu disse, esse cara não joga mais no Grêmio. E não tem jogado. Não, o Ferreirinha está repetindo aquilo que já aconteceu antes. Aí quando ele precisava, chegava, entrava no transcorrer da partida, arrebentava, tinha que ser titular. Quando ele passava a ser titular, ele não dava resposta. E agora nós temos mais uma situação, desculpe, o Kahneman, que é um cara pré-contratado, e aí até o próprio Luizito, não tem motivação para jogar, desculpa, velho, não vão mais jogar futebol. Não que ele não queira jogar no Grêmio, cara. Não, mas lá é 2 anos. Não, é a cabeça, é outra coisa. É a cabeça, não é porque é o Grêmio, não é? Não, ele já deixou, ele disse que se o Grêmio cobrir, cobre. Ele agora até, era ontem até, a resposta final. Não é a questão, não é. Mas quer 2 anos de contrato. Não sei se ele é jogador para 2 anos. Olha aqui, deixa eu botar alguns telespectadores, o Vitor Hugo. Não dá para apostar. O Grêmio tem mais de uma semana de treinamento. É verdade, tem uma semana intensa de treinamentos, né? Porque é só o jogo. Exatamente o que ele disse assim. Né? Quanto mais tempo o Grêmio tem para treinar, pior joga. E não importa o adversário. O Internacional do ano passado. Não, eu estou falando ainda. Mas parece. E quanto mais tem para treinar, e não importa o adversário. Quanto mais treina, pior joga. E tu sabe que ele vai enfrentar agora, nesses próximos dias, 2 grandes do futebol carioca, né? Primeiro o Fluminense agora, pelo Campeonato Brasileiro, e depois o Flamengo pela Copa do Brasil. E final de semana passada, um outro grande, o Vasco, né? O Vasco. Era grande. Agora não dá. Teve um gaiato que disse que o Grêmio perdeu de Botafogo, Flamengo e Vasco, que no Campeonato Carioca ele estaria rebaixado. Está na lanterna do Campeonato O Paulo Ricardo diz assim, não tem como escalar Natan, jogador que já era de conhecimento antes de ser contratado. Insistiram que um jogador que não desempenhou no Atlético, né, acabe dando resposta aqui. Mas isso aí tudo não adianta, isso aí é tudo momento. O Grêmio está passando pelo momento que não é dos melhores. Agora, não significa que o Renato tem todas as condições de ajustar e de arrumar e o time voltar a produzir. Porque já produziu lá atrás. Quem produz
não produziu de graça. Agora, a questão é essa. Aquele desempenho era enganoso? Essa é a realidade do Grêmio? Qual é o Grêmio? É o Grêmio que está sendo nos últimos jogos ou aquele Grêmio lá de trás? Aí que está a grande pergunta. Por que ele estava tão bem e caiu? Eu acho que o Grêmio não tem peças de reposição. Não, mas parei um pouquinho. Não, olha aqui, Taninha. Não, agora aqui, vamos lá. Agora tem. O Renato disse no domingo. Agora o grupo está inchado. Ele disse para fins de punição a quem não está jogando bem, a quem não está se aplicando. Agora, digo eu, chegaram agora, não é chegar e sair jogando feito louco, sair jogando super bem. Né? Mas tem que jogar. Mas o Renato falou nesse contexto. Está inflado, está inchado o plantel. Tem jogadores... Abra o olho quem não está jogando bem. Não, olha aqui, olha um pouquinho, vamos lá, olha aqui, olha as contratações. Tá, o Kaique, o goleiro, não é um problema. Tá, o Rodrigo Eli também, o zagueiro, embora... Tá, questão do... O Lucas Bezos, jogador, destaque no futebol argentino, seleção de base da Argentina. Né? O Luan, jogador, vai jogar ou não vai jogar? Não estavam no banco, é isso que eu estou dizendo. Sim, mas ele chegou agora, evidente. Mas é isso que eu estou dizendo. O YouTube, agora, ele pode mudar, ele tem esses jogadores para mudar. Tem o João Pedro, não sei, né? Vai jogar junto lá com o Luizito, ele já disse, não é um centroavante, ele é jogador de lado também, joga com 2 centroavantes. Né? Então ele passa a ter essas alternativas. Né? Sabe qual é a grande, e que eu acho que o Renato, para efeito de autodefesa e de argumento que ele pode dizer, eu estou pedindo há horas um ponta. Se não for ele, eu quero. Mas eu quero o Michael. E não vem o Michael e não dá para mim. Mas tem o Lucas Bezos e tem as características de jogador de quebrador de linhas, Garbaschi. Quem disse? Eu não vi. Não, mas não é o que nós ouvimos pelos outros. Não, Garbaschi, mas não é ouvir pelos outros, é um jogador de características. Mas não sei, é um driblador. Eu não vi. Ninguém de nós pode afirmar. Mas vem cá, mas não precisa tu ver. Tá o histórico do jogador. Uma pergunta para toda a crônica, se sabe quem é ele. Mas é o Garbaschi, isso tem... Quem é que sabe? Mas Garbaschi... Mas ele... pegar o histórico do cara. Mas ele queria o Michael. Ah, bom, mas Michael não Garbaschi, tu querer o Michael, mas não, o Grêmio não tinha condições de pagar. Eu tô dizendo que ele tem desculpa para dar. Não tem desculpa. O Messi, mas não tem como trazer. Ele quer... O Lucas Bezos é jogador das mesmas características. Jogador de flanco, jogador de lado, jogador de drible, jogador de quebrar as linhas. Mas não é o Michael. Mas aí... O Renato deu a entender na entrevista que vieram as contratações possíveis. Não. Ele disse... Possíveis e indicadas por ele, Santaninha. Não, possíveis e indicadas por ele. Disse, sim, mas as possíveis, não as que ele queria realmente. Ele pode querer o Messi, mas não tem Para um pouquinho. Duvido que ele conhece esse argentino que veio. Garbaschi. Sabe quando é que ele conheceu? Sabe quando é que ele conheceu? Por gravação. Nunca viu esse cara jogar. Garbaschi, para aí um pouquinho, que tu vive no mundo da era da... Ele viu jogar? Na era analógica. Ele viu jogar? Garbaschi, tu vive na era analógica. Mas por quê, rapaz? Ele viu o cara jogar? Mas tu vê os jogos por aqui, Garbaschi. Mas ele vai acompanhar o cara lá na base. Meu Deus do céu, eu sou trouxa, tá bom. Garbaschi, os clubes têm hoje, o Grêmio, Casa do CDD, apresentadas as informações. Então, tu vai ver o jogo. Vem cá, tu acha que o jogador lá do Bitelo, que foi da Inglaterra, que quer, o cara veio aqui ver jogar. Hoje tu vê aqui, Garbaschi. Tu tá no tempo que contratava por fita. Isso, Garbaschi. O Natan veio pelo CDD, O Natan veio pelo CDD. Mas vem cá, mas jogador que conhece o Renato Kiss pressionou para trazer. Todos os jogadores hoje estão avalizados pelo técnico. Se ele fosse tão bom, o Atlético Mineiro ia largar? O Atlético Mineiro que sai contratando? Não. Tem ciclos que se encerram nos clubes, Garbaschi. Esse troço aí foi o centro de pesquisa do Grêmio que trouxe esse argentino. Isso tem, Garbaschi, isso são em todos os clubes do futebol mundial, Garbaschi. Então eu não vou afirmar nada aqui, porque eu não tenho conhecimento, nem tu, nem a mãe do Badanha. Só lá dentro do Grêmio sabe quem é esse argentino. Se será a solução. Mas é evidente, é um menino. Então não vou falar nada. Seleção argentina. Tá, mas Garbaschi, não está proibido de se sair bem. Nós não conhecíamos Vijaçante, né? Não conhecíamos, né?
Não conhecia também aquele colombiano que veio por 20 milhões? Não, é isso, também o Campas. Não conhecia. É só o centro. Mas qualquer contratação, é um risco. Quantos jogadores chegaram, como diziam antigamente, no aeroporto e não deram resposta. E outros chegaram, como dizia, pela rodoviária e deram resposta. Bom, que isso? Isso vai de mecânica de jogo, isso vai de ambiente. De ambientação. Tu é o... Vou ficar em cima do muro, só vendo pra crer. O profeta do inferno. O profeta. Aí não teria vindo Paulo Nunes, Jardel, que era um troco no Vasco, e aí? Vocês usam... O Maurício veio numa troca pelo Potker. Vocês usam a exceção para justificar a regra. Não é exceção. Tem dinheiro de obra pronta. Qualquer contratação é um risco. Olha aqui, o que você acerta sempre, tá? Tudo que você precisar em termos de ferragem, você encontra aí na Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. O slogan da Lampião de Sudão, onde vão para direto a Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. Vamos para 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião, repetindo, uma ferragem profissional. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, o banco que está todos os segmentos de nossas vidas. Como agora, crédito 1 minuto. Olha só o que o Banrisul lhe oferece. Crédito 1 minuto Banrisul é empréstimo e financiamento no mesmo serviço. Tenha dinheiro na conta, na hora, ou financie compras direto na loja. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Clique para a sua gráfica que pertence ao Grupo Impressul. Olha, com lojas aí sempre bem pertinho de você, aqueles quadros personalizados, né? E diversos produtos e serviços que a Clique lhe oferece. E aí, como eu disse, lojas sempre bem pertinho de você, Porto Alegre, região metropolitana, né? E aquela promoção permanente que você tem lá, que são os cartões de visita, 100 por apenas R$19. Você pede e recebe em casa, é só você acionar cliqueimpresso.com. Santaninha mandou fazer uma foto minha, imprimiu numa camiseta, ele está usando no final de semana agora. Hein? Encontrei ele no Brick da Redenção. Que maravilha. Ô Santaninha, uma coisa também que está se falando, mas olha, o Luizito vem aí 6 jogos sem marcar. O Luizito, olha, ele veio, tem um salário de 2,5 milhões. Né? Veio para solucionar, veio para resolver. Desde depois de toda aquela onda, e vai, não vai, e fica, o desempenho dele caiu. Se o Renato está cobrando os outros, seu Bitelo, seu Natan, seu fulano, o Luizito é o principal, ele tem que ser cobrado também, porque os últimos jogos ele tem deixado a desejar. Então a cobrança, principalmente para ele, porque ser o jogador excepcional por ser o jogador diferenciado. A cobrança tem que cair em cima dele também. Cadu, o que tu está dizendo é rigorosamente verdade. Bom. O Luizito não está marcando gols, mas ele faz jogadas que só ele é capaz de fazer. Ele deu um drible no zagueiro, dentro da área no último jogo, que o zagueiro está destroncado até agora. Ele fez uma conclusão que a bola veio do outro lado, uma bola aérea, e ele adora mandar de primeira, concluir de primeira a gol, a bola quicou no chão e o goleiro fez uma defesaça. Ele faz jogadas que só ele faz. Uma coisa não anula a outra. A tua verdade não anula o que eu estou falando. Nem o que eu estou dizendo anula o que tu está falando, Cadu. Ele veio para fazer gols, tá? Para ser o diferencial, e não está sendo. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, ele é diferente. Não é o diferencial, como tu fala, mas ele é diferente. Ele é diferente. O passe dele é diferente. Ele põe a bola onde ele quer. Ele tem uma visão antecipada da jogada. Ele tem o timing. Mas não está sendo. Mas não está sendo. Ele está sendo. Ele não está fazendo gol, é diferente. Não, ele não está sendo. Ele está sendo. Estou te falando. Driblou o zagueiro dentro da área. Naquele momento que ele veio, ele vinha, ele recompõe, ele armava, ele concluía. Ele não está fazendo isso aí. Ele está sendo um jogador comum. Ele é um jogador extraordinário. Ele está sendo. Não dá para passar a mão na cabecinha porque é o Luizito. Não. Ele tem que ser... ele não é comum, claro que ele não é. Mas ele está sendo um jogador comum. Não, ele é e não é um jogo. Coincidentemente... O fato de ele não fazer gol não o torna comum. O fato de ele não fazer gol não o torna comum. Pois é, mas ele... Bom, mas vem cá, aí até para errar gol.
Até para errar gol também. Ele veio para isso. Quer dizer, o outro, quando erra, e ele... E ele tem a bola não chega. A bola não chega. Não, mas quando estava bem, ele ia recompor, ele armava, ele concluía. Coincidentemente, depois de toda a novela mexicana, como disse o Renato, ele não jogou mais. Mas vem cá. Só ele ou o time inteiro? Tá bom, mas quando o time não ia bem, ele ia bem. Ele estava bem. Agora não está mais. Não quer mais jogar. Não é essa questão de não querer jogar. Ele pode estar... O grande jogador também pode ter um momento... Que vai até dezembro essa fase ruim. O Bitelo era o maior assistente dele e não está jogando nada. Isso explica em parte. Quando não tinha assistência nenhuma, tu mesmo disseste aqui que ele fazia pelo time. Não tinha ninguém para jogar com ele, com a inteligência dele, e ele fazia pelo time. Agora não. Vamos lá, vamos sair mais cedo, vamos encerrar um pouquinho antes, porque estamos indo para o Beira-Rio, a decisão do Inter, até porque tem esse jogo aí, que o Inter jogando seu presente e seu futuro. Olha, depois, evidentemente, do Beira-Rio, como sempre, saímos daqui e vamos ao Barranco, restaurante Cascaria mais do Rio Grande do Sul, referência nacional. O Complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem de terça a domingo no Barranquinho. Hoje, terça-feira, está aí. Você curte onde você quiser. Tem delivery, takeaway, teleentrega, né? Você não fica privado das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá em qualquer lugar, sempre saboreando o meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. E vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. Dois endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113, revenda da Avenida Ceará 370. Facilidade Jefferson External para você estar de carro novo, olha, só você passar em uma das revendas. Tem zero, seminovo, tem o Niro, novo carro da Kia, né? Você viu no break comercial o próprio Jefferson, né? Mostrando o que é o Niro. Os adeptos duas rodas, facilidade do Jefferson na Suzuki São Moto. Moto para passeio, moto para trabalho. E dois endereços, na Avenida Ipiranga, ao lado da Kia São Moto, e na Avenida Ceará, ao lado da Kia São Moto. Preço e qualidade só tem um local. Economizar é comprar bem, isso você só tem no Grupo Zafra. Obrigado, Alaor, obrigado, Garbassi, obrigado, Santaninho, obrigado a você pela audiência, pela companhia. Continua a programação que você estiver assistindo na Rede Sul, na operadora que você estiver acompanhando. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.